Olá para você que vai ficar uns minutinhos para o nosso encontro diário, na nossa caminhada no livro de Marcos. Mais uma semana, mais oportunidades e a escolha é sua. Ou você se achega ao nosso Deus, ou você continua estagnado no tempo e no espaço. Mas eu te aconselho a se achegar a papai. Vamos lá. Marcos capítulo 14, versículos 1 ao 72, diz assim: O plano para matar Jesus. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam. Mas diziam, não durante a festa, para que o povo não se amotine. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume, de nardo puro, e de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes se indignaram e diziam uns aos outros: Para que se fez este desperdício de bálsamo? Este perfume podia ser vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse: Deixe-a, porque a aborreceis? Ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todo o mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para a sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, de modo que ele procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? De modo que ele enviou 2 dos discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos sairá ao encontro. Segui-o. Onde quer que entrar, dizei ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Preparai-o ali. Saindo os discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, Jesus foi com os 12. Quando estavam reclinados à mesa a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de trair-me. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Por acaso sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, abençoando-o, partiu-o e lhe deu, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice, dando graças, deu aos discípulos, todos beberam dele. Disse-lhes: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis,
pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu tiver ressurgido, irei adiante de vós para a Galileia. Declarou Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira disseram todos. Foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João e começaram a ter pavor e angustiar-se. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orava para que se fosse possível, passasse dele aquela hora. Dizia: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, e sim o que tu queres. Então voltou aos de seus discípulos e encontrou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Voltando pela 3ª vez, disse-lhes: dormis e descansais ainda? Basta, é chegada a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Aí vem o meu traidor. Falava ele ainda quando veio Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão com espadas e cacetes, enviada pelos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado uma senha, dizendo: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, e o beijou. Os homens agarraram a Jesus e o prenderam. Então, um dos circunstantes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saíste com espadas e cacetes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco ensinando no templo, e não me prendestes. Contudo, é para que as escrituras se cumpram. Então, deixando-os, todos fugiram. Certo jovem o seguia, envolto unicamente num lençol. Lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu-o de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava sentado com os serventuários, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, mas não achavam. Muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram conformes. Então, levantaram-se alguns e deram este falso testemunho contra ele. Nós ouvimos dizer: eu destruirei este templo, edificado por mãos humanas, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Nem assim o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele se calou.
e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar: És tu o Cristo, o filho do Deus bendito? Disse-lhe Jesus: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do trono do Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Por que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? Todos os consideraram réu de morte. Então, alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o levaram e davam-lhe bofetadas. Então Pedro, embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. Estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. A criada, vendo-o de novo, começou a dizer aos circunstantes: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam dizendo outra vez a Pedro: Verdadeiramente, tu és um deles, pois és galileu. E começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. Imediatamente o galo cantou segunda vez. Então Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E caindo em si, chorou. Meus amados, é até assim complicado, sabe? A gente sente a presença de Deus lendo essa passagem, lendo esse texto, mas é muito complicado você ver, você ler tudo que Jesus passou. Passou por mim, passou por você, passou por todos nós. E mesmo ele tendo sofrido tudo que ele sofreu, a gente ainda continua entristecendo o coração dele. Eu me incluo nisso, porque eu não sou perfeita, eu não deixei de pecar. Muitas vezes eu me iro, e se eu não controlar essa ira, eu peco. Se eu externar esse momento de nervoso, eu peco. Então, todos nós temos que vigiar muito, porque cada coisa que a gente faz que entristece o coração de Deus, mostra que a gente tem que melhorar. Que a gente consiga, cada dia, nos lembrar desse sacrifício. Nos lembrar do que o Senhor passou. E aqui assim, no próximo capítulo, a gente vai ver coisas piores que ele passou por mim e por você. Que a gente consiga aprender a dar valor. Amém? Fecha teus olhos. Pai querido, Pai amado. Obrigada, Senhor, por enviar teu Filho Jesus Cristo para passar por tantas coisas ruins, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, não permita que nós venhamos a entristecer o teu coração, não reconhecendo o sacrifício do nosso amado Jesus. Ao contrário, nos ensine a valorizar cada minuto de dor, cada gota de sangue que foi vertido naquela cruz por nós. Em nome de Jesus eu lhe peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Meu amado e minha amada, se esforce para agradar o nosso Deus. Amém? Se você ainda não se inscreveu, clica no link, vai direto lá no YouTube, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Conto com a tua ajuda. Deus te abençoe.